Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, agora aí para uma breve análise de XMR contra BTC, a pedido lá do nosso grande Daniel, do nosso grupo Família Cripto, que pediu aqui essa análise e aqui está. Então vamos lá direto para o gráfico mensal entender o que está acontecendo aqui nesse ativo de uma forma muito rápida, muito simples e de fácil entendimento aí para você. Então vamos lá, aqui no gráfico mensal vimos em uma tendência de baixa que inverteu para cima, mas logo em seguida os ursos já violentamente jogaram esse preço para baixo, já invalidando essa inversão de tendência no mensal. E agora, numa tentativa de continuar emplacando uma nova tendência de baixa, touros seguraram num fundo ascendente contra o fundo anterior e agora estamos indo brigar por um mais provável topo descendente contra o topo anterior que pode aparecer em qualquer lugar aqui abaixo, porque tomamos muito espaço do topo anterior, então é bastante improvável que o touros tenham força suficiente para já levantar esse preço de volta para cima de uma vez. Então, este topo descendente pode abrir margem aqui para um padrão de equilíbrio, ou dependendo da onde o fundo ascendente posterior aparecer, pode ser que a gente inverta a tendência para cima, ou se este topo descendente já aparecer aqui, aí teremos pouco espaço para, mesmo assim, o mais provável padrão de equilíbrio, porém não seria o ideal para os touros segurarmos já nesse topo aqui nessa região. Portanto, vamos entender aqui quais são as perspectivas, avançando nos gráficos menores, entendendo a que ponto estaríamos de segurar isso aqui como um topo descendente aqui do gráfico semanal. Uma outra coisa que chama a nossa atenção aqui é que, dentro de um possível padrão de equilíbrio, onde temos um estreitamento do preço, ou seja, uma perda na volatilidade, é coerente que vejamos o volume decrescente, porque quanto menor o interesse do mercado em negociar, menos volátil esse ativo fica, e isso é típico de padrões de equilíbrio. Porém, aqui vem acontecendo ao contrário, e o que a gente pode deduzir daqui, desse volume crescente, mais proeminente aqui também nessa retomada do preço para cima, é que num retorno para emplacar uma nova tendência de baixa, como touros seguraram esse preço num fundo ascendente, isso pode ter despertado o interesse do mercado em voltar a negociar esse ativo, uh, aqui indicando que possivelmente o mercado esteja interessado em negociar esse ativo quando apontando para cima. Então, essa é uma possibilidade que devemos levar em consideração. Porém, para confirmar esse sentimento distante, é o que precisamos dar zoom nos gráficos menores, entender como as tendências menores estão construindo essas possibilidades. Aqui agora a maior possibilidade é de um padrão de equilíbrio, porém soa estranho o volume crescente aqui, então precisamos dar um zoom no gráfico semanal para ver se já estamos a ponto de formar um topo descendente ou não. Então vejamos, aqui no gráfico semanal temos a tendência de alta, aqui no gráfico semanal, e agora retornando para sua correção em busca de um fundo ascendente. Bom, estamos aqui no que seria um limite otimista para esse fundo ascendente aparecer aqui no gráfico semanal. Então, a partir desse momento, o gráfico diário começa a precisar inverter para cima urgentemente, porque é o que coloca ainda a esperança dos touros para continuarem carregando esse preço ainda um pouco mais para cima, para se aproximar do topo anterior. Seria o melhor cenário otimista para os touros, para que aquele sentimento que o volume de negociações do mercado está trazendo se consolide, que é, nesse momento, os touros empurrarem o preço cada vez mais para próximo do topo anterior no semanal. Então, para que isso se confirme, ou para que a gente tenha alguma perspectiva que é isso que as tendências estão construindo, precisamos dar um zoom no gráfico diário para entender se já estamos trabalhando para garantir com que isso aqui seja esse fundo ascendente do gráfico semanal. Porque senão, se touros perderem aqui as emas no gráfico semanal para um fundo ascendente, aí já estamos quase 100% com essa busca por um topo no semanal um pouco mais próximo do anterior, já bastante frustrada, de uma forma que vai ser muito improvável o touros conseguirem ainda carregar um pouco mais essa tendência de alta no diário, aqui no semanal. Então vamos lá no gráfico diário para entender se já estamos construindo aqui uma inversão de tendência para garantir o fundo no semanal. Então vejamos aqui no gráfico diário, a coisa não é muito boa, porque veja, temos um movimento único aqui em busca daquele que deve ser, daquele que deveria ser o fundo no semanal, porém aqui ainda precisamos
de um pivô de baixa, porque esse topo precisa desse pivô de baixa. Então, o melhor dos mundos para os touros é que apareça um pivô de baixa que não rompa esse fundo, ou então essa base de preço construída nos gráficos menores ainda vai precisar ser rompida por um pivô de baixa, porque este topo ainda precisa de. Esse topo lá no semanal ainda precisa de um pivô de baixa no gráfico diário, porque só a partir daí podemos pensar numa inversão de tendência para cima. Então a coisa não é muito boa quando a gente entra no gráfico diário. Então, toda aquela perspectiva de aparecer o fundo ascendente no gráfico semanal já vira uma perspectiva bem pessimista quando a gente olha para essa construção aqui do gráfico diário. Por quê? Porque ainda precisamos de um pivô de baixa aqui nesse gráfico diário para somente depois vermos uma inversão de tendência, aí sim termos o fundo ascendente do gráfico semanal. Então, é claro que esse pivô de baixa, como já dito, pode aparecer aqui e aí tá tudo bem para esse topo, mas aí já não temos como trabalhar diante de uma probabilidade disso estar acontecendo. Bom, então é isso aqui o cenário um pouco duvidoso com relação a XMR contra BTC. O que mais pode ser que aconteça aqui é que, olhando separadamente XMR e BTC, pode ser que com esse estreitamento, com essa perda de volatilidade nesses dois ativos, os dois estejam ainda mais correlacionados com o tempo. Ou seja, quando o BTC se move, XMR vai se mover junto cada vez mais. E aí sim isso vai consolidar esse padrão de equilíbrio aqui em XMR contra BTC. Então, se XMR emplacar aqui aquela tendência de baixa lá que está sendo tentada no gráfico mensal, que foi frustrada com seu fundo ascendente, aí veremos BTC subindo muito, XMR segurando, ou então BTC caindo pouco e XMR caindo muito, mas aqui estamos vendo mais um cenário de uma maior paridade entre XMR contra BTC, então a maior probabilidade é que vejamos que daqui para frente esses dois ativos se correlacionem um pouco mais. Então é isso aí, pessoal, uma análise aí bem rápida aqui do cenário para XMR contra BTC. Não vale muito a pena a gente entrar nos gráficos menores aqui a partir do gráfico diário, porque já temos uma visão muito clara que o gráfico diário ainda precisa de um pivô de baixa, e aí não temos como estruturar a probabilidade de que se esse pivô de baixa vai aparecer mais aqui, mais à frente, veja, tem muito tempo até lá, muita coisa pode acontecer, ou se esse topo descendente vai aparecer de modo que seja ainda viável carregarmos o preço um pouco mais para baixo, rompendo essa região de fundo ideal lá do gráfico semanal, que é o que os touros precisam para avançar com esse preço para mais próximo daquele fundo do padrão de equilíbrio lá de fora. Então, sem muitas perspectivas aqui para esse ativo contra BTC. Então é essa minha visão geral aí, Daniel, para XMR contra BTC. Então mais um vídeo para vocês de análise aí máximo educativa que eu posso entregar para você, sempre com esse viés aí bem detalhando passo a passo do racional da forma como eu vejo o mercado através dos gráficos. Então é isso aí. Façam como o Daniel, entrem lá no nosso grupo Família Cripto para interagir mais próximo da gente, para você estar num ambiente onde você vai estar se relacionando com traders profissionais, e lá o nosso papo, quem sabe, pode culminar numa análise aqui para você também, assim como está sendo agora para o Daniel. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!